vamos começar uma série chamada Eu Sou. Uma frase famosa, duas palavras famosas que Jesus usou ao longo do seu ministério, e com essa frase ele confundiu muita gente. A minha ideia é que se você passar a crer naquilo que Jesus disse, se você crer que isso é verdade, no final dessa série, provavelmente você vai tomar uma decisão de seguir a Cristo. E, se Deus assim te proporcionar essa oportunidade, talvez se batizar. Nós temos algumas pessoas que querem se batizar. Tudo isso faz parte da caminhada cristã. A intenção é que no final dessa série você conheça quem Ele é e não só o que Ele faz. Então, para a gente começar, eu queria começar com uma pergunta para você refletir. Uma pergunta bem prática. Quantos amigos você tem no Facebook? Tenta lembrar aí. Quantos amigos você tem no Facebook? Tem gente que tem mais de 1000 amigos, né? Milhares de amigos. Aí a segunda pergunta é a seguinte: quantos desses amigos você de fato conhece? Quantos amigos no Facebook que você tem, que você conhece mesmo? É um negócio interessante que a mídia social fez com a gente, né? Transformou a maneira que a gente define amizades. Essa superficialidade das amizades do Facebook é interessante porque muita gente, eu mesmo tenho várias pessoas que eu acabei ficando amigo no Facebook, e aí eu passo pela rua, nem conheço aquela pessoa. Alguns eu não sei nem o nome, tenho dificuldade de lembrar o nome, mas eu sei que eu já vi o rosto daquela pessoa em algum lugar, provavelmente no Facebook. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Para você poder entender que assim como as nossas amizades hoje são superficiais no Facebook, talvez, salvas as devidas proporções, assim também era a relação de Deus com o povo de Israel, desde lá do começo dos tempos. A relação de Deus com o povo de Israel não era uma relação muito íntima, embora o povo de Israel tivesse sido escolhido. E eu quero te explicar essa origem do relacionamento de Deus com o povo de Israel, para você entender por que é importante a gente entender o que Jesus falou a respeito da própria personalidade e identidade dele. Ao longo da história do povo de Israel, a gente tem vários acontecimentos. Se você já leu, eu te encorajo. Se você não leu, eu te encorajo a começar a ler o livro de Gênesis como um livro histórico. A história do nosso povo, a história do povo judaico. Você vai reparar lá que na história da criação, Deus não é muito íntimo com aqueles que ouviam a história. De verdade, Ele não é nem apresentado com seu próprio nome. Ele cria todas as coisas. E aí, se você já leu, você já deve ter visto a história de Abel e Caim, que Caim cometeu o primeiro assassinato. E aí passa-se isso, algumas gerações se passam, aparece um cara famoso também na Bíblia, chamado Noé. E esse cara Noé, diz a Bíblia que ocorreu um dilúvio no mundo inteiro, e esse cara foi o único que sobrou. Esse cara tinha intimidade com Deus, mas o resto das pessoas sabia que existia um Deus, mas não conhecia esse Deus. E aí a história continua até que chega num cara chamado Abraão, que nós chamamos do pai da fé, nós que somos cristãos. Se você ler lá o livro de Hebreus, por exemplo, tem o exemplo de Abraão como um grande homem de fé. E aí no começo do relacionamento, provavelmente Deus se apresentou para ele, mas não era um negócio muito explícito. A maioria das pessoas não conhecia Deus ainda. E Deus é tratado no livro de Gênesis como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo sabe, certo? Ele é tratado como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas até aí, raramente você vê o nome dele. Você não consegue ver escrito em lugar nenhum o nome dele. E a história vai se passando, anos, séculos se passam, até que o povo de Israel, esse povo escolhido, o povo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se tornou escravo, foi parar no Egito. E lá no Egito, diz a palavra, em Êxodo capítulo 2, capítulo 3, diz que o faraó que reinava meio que esqueceu quem era o cara chamado José, que foi importante no Egito, e aí escravizou o povo, e agora o povo estava escravizado. Do meio desse povo, Deus resolve falar com uma pessoa. Quem sabe quem ele é? Moisés. Se você quiser em casa, leia na sua Bíblia Êxodo, nos primeiros 10 capítulos você vai encontrar essa história. E aí Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu quero que você vá lá no Egito, fale com o faraó, e eu quero que você liberte o meu povo. Você vai ser o cara que vai libertar o meu povo. Pela primeira vez na história, porque no Antigo Testamento a gente passa por 5 exílios, escravidão do povo de Israel, mas pela primeira vez na história vai acontecer
que um libertador apareceu para libertar o povo de Israel da catividade. E aí Moisés vira para Deus e fala assim: tá, mas primeiro que eu não sou qualificado para o trabalho. Segundo que Moisés era meio gago. Como que eu vou falar? As pessoas não vão confiar em mim. As pessoas não vão me levar a sério. E aí Deus fala para ele o seguinte: Moisés, só vai, eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar um sinal, eu vou mandar gente que sabe falar, eu vou mandar um bom pregador junto com você. E aí Moisés está assim: tá, mas eu vou chegar para o povo e vou falar que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me mandou. Mas quem é você? Qual é o seu nome? Eu não sei quem você é. Aí Deus se apresenta oficialmente, pelo menos, pela primeira vez na Bíblia, é a hora que a gente vê quando Deus meio que estende a mão para Moisés e fala: muito prazer, meu nome é Eu Sou. Em português é a tradução que a gente tem. Muito prazer, Moisés, meu nome é Eu Sou. Você fala para eles que o Eu Sou te mandou. Essa tradução, na verdade, é para quem gosta de ser mais técnico. Deus chegou para Moisés e falou: meu nome é Yahweh, ou seja lá como a pronúncia seja em hebraico, não falo em hebraico, mas Deus dá um nome para ele e agora ele se apresenta. A partir dali, oficialmente, óbvio que Abraão, Isaac e Jacó provavelmente conheciam a Deus de maneira íntima. Jacó era tão íntimo que chegou até a brigar com Deus. Você sabe que você é íntimo com a pessoa quando você tem picuinha com a pessoa. Então essas pessoas conheciam a Deus, mas pela primeira vez, oficialmente, é quando a gente vê Deus se apresentando com seu nome. Meu nome é Yahweh. E dali para frente, esse nome virou sagrado. Os judeus raramente falavam esse nome. Os judeus quase nunca mencionavam a palavra Yahweh. Era quase que um pecado para eles. E ao longo das escrituras no Antigo Testamento, Deus recebe vários títulos. Deus é chamado de um monte de coisa. El Shaddai, como era no começo, é um monte de coisa. Mas o nome agora ficou gravado. E a minha sugestão é que, para que a gente desenvolva intimidade com alguém, acho que a primeira coisa que nós devemos saber é o nome dessa pessoa. Você começa o seu relacionamento pelo nome. E Moisés teve essa intimidade com Deus. Deus se apresentou para ele. Alguns teólogos dizem que esse nome Yahweh, para nós não faz muito sentido. A gente escuta as músicas, a gente vê escrito, para nós não faz muito sentido. Só que o nome, na cultura hebraica, carregava um simbolismo. O nome carregava muito peso. O nome na cultura hebraica era como o crachá da pessoa, era a profissão da pessoa. Por isso que as pessoas falam: esse aí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Você não é o fulano de tal que faz isso? Então o nome, ele carregava um peso com as pessoas. E o nome Yahweh, dizem os estudiosos, que ele significa algumas coisas que só são particulares, específicas para Deus. Por exemplo, uma delas, o nome Yahweh vem da origem da palavra, que em hebraico, se eu estiver pronunciando certo, fala-se Haya. H-A-Y-A é a transliteração dessa palavra, óbvio que ela é escrita em hebraico. E essa palavra significa ser. E aqui a gente começa a perceber um negócio muito interessante, que para a nossa cultura é muito válido. Muita gente diz que Deus não existe, certo? Alguém aqui já se deparou com alguém e fala: Deus não existe? Então, é verdade. Deus não existe. Deus é. Ele é. Por isso que a gente cantou essa música aqui, Ele é. Por quê? Existir depende de ser criado. Você tem que vir à existência. E Deus, Ele é antes da existência, Ele é além da existência. Como dizem os teólogos, uma das coisas que esse nome Yahweh, que é uma variação dessa palavra Haya, ou Hayá, essa palavra quer dizer, por exemplo, autoexistente. É alguém que não precisa de criação, é alguém que não precisa de causa. Sabe a lei da causa e reação? Deus não precisa de causa. Deus é a causa. Captou? Tudo isso está no nome Yahweh. Outra coisa que eles falam, que Yahweh significa o Criador, significa que Ele é imutável, significa que Ele é eterno. E ao longo das Escrituras ele vai recebendo outros textos. Quando chega no Novo Testamento, quando as coisas começam a ficar tudo em grego e em latim, as pessoas vão chamando Deus de outros nomes, outros títulos. Deus é chamado de Theos, por isso que a gente tem teologia. Deus é chamado de Senhor. Quando aparece a palavra Senhor em maiúsculo na sua Bíblia, é uma referência ao nome de Deus, porque o nome de Deus também significa ser Senhor. Tudo isso acontece nessa pequena palavrinha, Yahweh. Para a gente ter intimidade com alguém, a gente precisa começar pelo nome.
E aí, Êxodo capítulo 3, no versículo 14, que é onde a gente lê, quando Deus fala com Moisés, lá na sarça, e fala, meu nome é Yahweh, a gente descobre algumas coisas na história de Moisés. Só vamos dizer assim, isso aqui é um bônus para a mensagem. Se você gosta de anotar, tem algumas coisas que eu anotei aqui, que podem servir de bônus para você. Por exemplo, só se desenvolve intimidade quando você tem convivência. Você não consegue ter intimidade com alguém que você não convive. Tem muita gente no nosso meio que diz que o fim do discipulado é a amizade. A pessoa vem, entra pela porta da igreja, começa a fazer alguns amigos, algumas amizades superficiais, escuta a palavra, começa a se envolver mais, começa a perceber que ela vai se tornando parte da família. Por isso é que a gente encoraja você a participar dos outros grupos. Não é porque é um programa, é porque a gente quer te incluir na família. Porque se você continuar caminhando conosco por 5, 6, 10 anos e não se tornar amigo a ponto de eu sentir suas dores, na verdade não está ocorrendo discipulado nenhum. Você está participando de uma reunião, mas na verdade você não faz parte de uma família. Por isso que a gente encoraja as pessoas a participarem de conexão, a pegar o telefone um do outro, a se tornar amigos, porque esse é o fim do discipulado. Intimidade. Na história de Moisés, para quem conhece, para quem já leu Êxodo, isso vai ser familiar. Se você não conhece, tem uma maneira simples de você conhecer. Vai no YouTube, digita a novela de Moisés e os milagres lá da Record. É mais fácil do que você ler o livro de Êxodo inteiro. Você vai conseguir entender o contexto inteirinho. Nesse contexto, você vai ver, por exemplo, que Moisés, ele se isola para falar com Deus. Moisés tem um episódio que quando Deus vai dar para ele os mandamentos, para eles poderem viver bem, ele se isola. E aí a gente descobre que às vezes, para conhecer a Deus, a gente precisa estar sozinho. Nada contra os namorados, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas às vezes, para a gente conhecer mais de Deus, a gente precisa de um tempo a sós. Eliminar as distrações, eliminar as coisas que tiram a nossa atenção. E a gente precisa se colocar num lugar metafórico, onde a gente escuta só a voz de Deus. Para desenvolver a intimidade, a gente precisa de exclusividade. Não dá para ser Deus e mais alguém. Não dá para ser Deus e o esposo, Deus e o trabalho, Deus e Y, X, E. Não dá. Tem que ser Deus e só Deus. Aí você desenvolve intimidade. Assim que Moisés desenvolveu intimidade, ele subiu no monte, desligou o celular, não acessou mais o Facebook e ficou só ouvindo Deus. Aí ele desce do monte para poder passar essa notícia para a galera. E aí o interessante é que ele passa a notícia, a galera não fica muito feliz com a notícia, eles embarcam numa jornada que eles ficam perdidos no deserto por 40 anos. Aí você aprende outra coisa na história de Moisés. Tudo isso tem a ver com o nome de Deus e ter intimidade. Outra coisa que você aprende, que para desenvolver maturidade no seu relacionamento, você precisa de dificuldade. Moisés só se tornou maduro no relacionamento dele com Deus depois de ter passado pelo deserto. E olha que com Moisés aconteceu uma sacanagem tremenda, né? Porque Moisés recebeu a parada, subiu no monte, desceu com a cara brilhando, era o cara. Aí na hora que eles chegam na beiradinha da terra que Deus tinha prometido, Deus fala para ele assim, mas você não vai entrar não. Moisés podia ter chutado o balde ali. Pô, tá de sacanagem. Estou 40 anos nessa parada aqui, só eu que criei, ninguém creu, os caras fizeram bezerro. Você não vai entrar não, meu. Só ele, só. O que Moisés faz? Fica de boa. Por quê? Porque ele tinha maturidade. Para ter maturidade no relacionamento, a gente precisa passar por dificuldade. Se for tudo muito bom o resto da vida, nunca você vai amadurecer. E nós não queremos crente, a gente não quer que as pessoas sejam crentes imaturos. Sabe por quê? Porque lá fora o mundo é cruel. E na hora que eles desafiarem as suas convicções e a sua fé, se você não tiver maturidade, você não aguenta o desafio. Então é importante que você seja desafiado. Resumindo, quanto mais intimidade eu quiser com Deus, mais desafios eu tenho que estar disposto a superar. Quanto mais intimidade eu quiser com Deus, mais desafios eu tenho que estar disposto a superar. Enfim, a história é bonita, a história dá um monte de voltas, né? A história do povo de Israel dá um monte de voltas, e aí a gente chega na história de Jesus. Quando Jesus aparece na história, ele começa a usar essas palavras. E essas palavras, na linguagem que Jesus falava,
seja o aramaico, ou seja o grego, no contexto que ele foi escrito, dizem os estudiosos que toda vez que Jesus falava eu sou, seja lá o que for, as pessoas se remetiam àquele nome de Deus. E para eles, como eu falei para vocês aqui, aquilo era um pecado. Ninguém podia falar essa palavra, muito menos falar que ele era essa palavra, o Yahweh. Então, que virou, como é que é? Yahvé, Jeová, né? Por isso que a gente tem hoje os testemunhos de Jeová, eles usam esse nome em português, mas enfim, essa palavra era uma palavra sagrada, e Jesus começou a usar essas palavras de maneira que confundia os judeus, confundia todo mundo. Então, para falar disso, para a gente começar essa série, se você gosta de anotar, você pode anotar no seu aplicativo de celular ou no papel. Vou começar a te dar umas coisas mais profundas, para você anotar e refletir durante a semana. A primeira delas é que ao longo do Evangelho de João, onde a gente vai passar a maioria do tempo nessa série, nós vamos passar nos capítulos de João. No Evangelho de João, Jesus fala essas palavras, eu sou, várias vezes. E elas são classificadas em 3 diferentes categorias. Elas dizem, os teólogos, que elas são os eu sou completos, os incompletos e os absolutos. Por que é importante você entender isso? Você vai pegar já já. Os completos, os incompletos e os absolutos. Os completos é quando Jesus, ao longo da história dele, fala uma sentença completa, que você consegue entender. Por exemplo, ele vira para o povo judeu, por exemplo, em João 15, e fala, eu sou a verdadeira videira. A frase está completa, você não tem dúvida do que ele está falando. Ele está falando que ele é o quê? A verdadeira videira. Pronto. É uma frase completa. A gente tem vários, a gente vai passar por eles à medida dessa série, a gente tem vários. Eu sou a videira verdadeira, é um eu sou completo. E aí ele tem os incompletos. Tiago deu o exemplo da mulher no poço. A mulher chega para Jesus e fala, eu estou com sede, me dá dessa água. Aí ele fala, se você soubesse quem eu sou, você jamais beberia dessa água aí, você ia querer da água que eu te dou. Nessa sentença, se Jesus não ensinar nada de evangelho para você, ele ensina gramática. Presta atenção. Quando você foi para a escola em português, a gente aprendeu um negócio chamado sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? É o sujeito que não está na frase. Por exemplo, se eu falar, fomos à festa ontem, quem fomos? O sujeito é nós, tá vendo? Você aprendeu gramática na capela também, você não pode reclamar. Você assiste uma corrida de kart, você aprende gramática, sujeito oculto. Jesus também tinha sujeitos ocultos nos eu sou. Eu sou a água, no João capítulo 4, é uma dessas. Hoje, eu quero passar brevemente sobre esses ocultos, os incompletos e os absolutos. Quando Jesus chega para as pessoas e fala assim, ó, eu sou, do nada, eu sou. E aí a galera ficava confusa. Esses aí é que eu quero falar brevemente hoje. Falar dessas ocasiões. Eu vou ler 3 textos, o primeiro está em Lucas capítulo 4, o segundo João 6 e o terceiro João 8. Esses 3 textos vão mostrar para nós essas ocasiões onde Jesus sutilmente usou essas palavras e confundiu os caras tudo. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, é uma delas. Enquanto você acha aí Lucas capítulo 4, depois de toda essa história, todo o contexto do Antigo Testamento, eu preciso te relembrar que essas séries elas são pesadas, né? Muita teologia. Depois desse Antigo Testamento todo, depois da vida de Jesus, Jesus aparece num templo, e aí ele vai ao templo, como era de costume dele, nos sábados, na sinagoga, e aí antigamente o cara não preparava a mensagem igual nós, não, escrevia aqui para vir pregar, não. O cara chegava lá no templo, alguém dava o pergaminho para ele e falava assim, lê aí e vê o que você acha. O cara tinha que se virar, tinha que ser um pregador bom. Aí deram para Jesus uma escritura que estava em Isaías, e aí Lucas capítulo 4 é esse contexto. Jesus lê uma profecia que estava em Isaías, centenas de anos antes de Jesus aparecer. Isaías profetizou a respeito dele mesmo, só que ninguém sabia. Os caras da sinagoga estavam assim, vai, lê aí, Senhor, bom, lê aí, vamos ver o que você fala. Aí Jesus lê Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, que não é Lucas, na verdade é Isaías, é o que ele está lendo. Diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se.
Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu em mim essas escrituras. Basicamente o que Jesus estava falando é o seguinte: ele pegou, leu o pergaminho, quando ele acabou de ler, ele me ungiu para pregar para os pobres e trazer vista aos cegos, tal, pregar o ano da graça. Aí ele entregou o pergaminho de volta, sentou. Aí a galera começou a falar assim: ele vai falar nada não? Qual que é a pregação, mano? Qual que é a interpretação da parada? É só isso? Você só vai ler? Você é fraco, hein? A galera começou a olhar. Aí Jesus vira e falou assim: não precisa pregar não, mano. Essa parada aí que vocês leram, sou eu. Imagina os judeus, imagina a cabeça dos caras. Como assim? Você está louco? Como assim? Nós estamos esperando um Messias que vai chegar armado, que vai detonar o Império Romano, que já é o quinto já que escraviza a gente. Nós já estamos cansados de escravidão já. Nós estamos esperando essa galera tudo. Nesse contexto a galera enlouqueceu. A galera falou: não, que isso? Como assim é você? Isso é uma blasfêmia. E aí algumas coisas que a gente precisa notar nesse texto. Primeira delas: no sábado Jesus foi aonde? No sábado Jesus foi à sinagoga, porque Jesus era judeu. Você consegue imaginar alguém mais cristão que Jesus? Tem alguém que é mais cristão que Jesus? Não tem. Ele é o próprio Cristo, só que ele também era judeu. Aí eu vou repetir uma frase que eu falei aqui domingo passado: para caminhar com Cristo você não precisa mudar de religião. Para andar com Cristo você não precisa mudar de religião. Para a galera que gosta de cortar os clipes na internet e falar que eu falei besteira, para andar com Jesus você não precisa trocar de religião. Você precisa abandonar sua religião, seja ela qual for, católico, budista, evangélico. Para andar com Cristo você não precisa trocar de religião, você tem que abandonar sua religião, porque Jesus não quer religião. Jesus quer um relacionamento conosco, íntimo, a ponto de você não saber só o nome, mas saber quem Ele é na essência dele, para você também poder ser essa essência para o mundo. Não é à toa que Jesus foi crucificado como herege, porque Ele falou que Ele era tudo isso. Primeiro, para você caminhar com Cristo você não precisa mudar de religião. E aí nesse texto a gente repara que Jesus fala: essa profecia aí sou eu sou essa profecia. Jesus se enfiou em um monte de buraco. Numa cultura monoteísta ele fala que ele é o Deus. Monoteísta, para quem não sabe, é uma cultura que tem um só Deus, como a nossa, na grande maioria no Brasil. Numa cultura politeísta, que também estava envolvida ali, que os caras tinham um monte de Deus, Deus grego, Deus romano, Jesus vira e fala assim: eu sou o nome acima de todos os nomes, eu sou o Deus acima de todos os deuses. E numa cultura ateísta, que não tem Deus, ele fala assim: eu sou o Deus que vocês nem conhecem ainda. Olha que loucura, onde Jesus se coloca. Numa cultura monoteísta, que tem só um Deus, ele fala: eu sou esse Deus em carne, eu estou aqui na sua frente, mas eu sou Ele. Numa cultura politeísta, eu sou o Deus acima de todos os deuses, porque nenhum outro vale nada. E numa cultura ateísta eu falo: eu sou o Deus que vocês nem conhecem ainda. Ah, mas eu não creio em Deus. Já, se Ele tiver um plano para você, Ele vai se apresentar, porque o nome dele é... O nome dele é eu sou, e Ele vai se apresentar. E aí ele continua. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu notei que interessante. A conclusão lógica de cada vez que Jesus usava essas palavras era o seguinte: todo mundo que ouvia ele, que conhecia um pouquinho da cultura, quando ele falava eu sou, todo mundo sabia que ele estava proclamando que ele era Deus. Tem alguns teólogos que falam que Jesus não quis dizer que ele era Deus, e aí você vai encontrar, por exemplo, os muçulmanos que falam que Jesus não era Deus mesmo, nem filho de Deus. Você vai encontrar outras religiões, mas a maioria dos teólogos respeitados, cristãos ou não, porque também tem teólogo que não é cristão, dizem que Jesus quis dizer que ele era o próprio Deus. Então esse foi o primeiro texto que a gente leu, Lucas capítulo 4, quando ele fala assim: essa profecia aí sou eu. Se você estiver perdido, relaxa, eu estou indo num lugar, vou chegar lá. No finalzinho você vai entender por que eu estou fazendo tudo isso. Isso é a fundação para a nossa série, quando a gente vai discutir esses dizeres do eu sou. É importante a gente passar por essa fase difícil de entender. O segundo texto é João capítulo 6. João capítulo 6, no versículo 20. João capítulo 6, versículo 20. O texto fala muito simples: não temam,
eu sou. Esse é o versículo. Mas o contexto é o seguinte: os discípulos estão no meio do mar, e o vento está forte, e o mar está revolto, tem muita onda, e eles estão atravessando de um lado para o outro. De repente, no meio da noite, os caras veem um fantasma. Imagina você, nós vivemos num contexto urbano, a maioria de vocês nunca pegou um barco de remo, nem um barco de vela. A maioria de nós, se andou de barco, foi numa lanchinha a motor. Ninguém nunca esperou o vento soprar de noite. Ninguém nunca ficou à mercê do mar com onda revolta. Mas imagina você, naquele breu, não tinha lanterna. O máximo que tinha era lampião. Imagina você naquele breu, no meio da noite, o barco balançando. De repente você não consegue ver nada, você só consegue ver estrela. A única coisa que você vê é um fantasma. Imagina. Isso é o que aconteceu com os caras. João capítulo 6, está todo mundo... E agora? Aí diz o texto, em João capítulo 6, que Jesus andou até o barco, chegou para eles e falou assim: calma, galera, relaxa, sou eu. Eu não sei por que os teólogos não colocam esse sou eu na linha dos clássicos eu sou, né? Dizem os teólogos que tem 7 no livro de João, mas ele fala a mesma coisa, é a mesma estrutura. Ele usa a palavra em grego lá, ego eimi, que é a mesma coisa do Yahweh, que eles dizem que quer dizer Deus. E aí Jesus fala: calma, sou eu. E aí na hora que Jesus fala assim: calma, sou eu, o mar acalma. Aí o contexto de João diz que os discípulos entenderam que aquele ali era Jesus, que Jesus tinha se separado deles depois de ter alimentado a multidão. Mas ali eles falam: como que Jesus ia parar aqui? Eu não sei, estava andando no meio da água, só pode ser Deus. Porque uma pessoa no meio da noite, que você deixou lá na praia, você veio de barco e ele ficou na praia, não tem bondinho, não tem carro, não tem ônibus naquela época, ele ficou lá, aparece no meio do mar, só pode ser Deus. Não tem ninguém que é capaz de fazer isso, só pode ser Deus. A mesma história acontece em Mateus capítulo 14, a mesma história. Só que nessa história tem o clássico, que aparece um cara que quer ser igual a Jesus. Quem conhece essa história? Aparece um cara na história, chamado Pedro. Todo Pedro tem mania de querer fazer as coisas que não deve fazer. E esse cara vê o fantasma, no mesmo contexto, a mesma história. Só que na história de Mateus, esse Pedro vira para Jesus e fala assim: peraí, se é você mesmo, faz o seguinte, faz um milagre aí, se vira aí, eu vou andar até aí, você vai ter que me segurar em cima da água. Aí Jesus falou assim: vem então, só chegar, pula aí. Aí Pedro vai, diz, né, como é que a gente conta a história nas igrejas pentecostais? Põe a mão no microfone, Pedro saiu já. Não vou fazer isso. Pedro sai do barco e ele começa a andar. Aí diz a história que ele deu alguns passos. Imagina agora os discípulos que ficaram no barco. Uns devem ter falado assim: uau, o cara era fantasma, mas Jesus está na água, agora Pedro foi. Outros devem ter falado assim: podia ser eu, porque só Pedro andou na água igual Jesus. Mas aí ele vai, e aí no meio do caminho, diz o texto em Mateus 14, que ele perdeu a atenção, ele parou de olhar para Jesus, e aí ele prestou atenção na onda, prestou atenção em um monte de coisa, porque a gente conta a história como se o cara estivesse andando na piscina, né? Tudo tranquilo, uma corda bamba aqui. Não, estava onda para lá, para cá, batendo e tal. E aí ele afoga, Jesus vai, estende a mão, tira ele do fundo do mar, anda até o barco. E aí quando ele chega lá, ele fala a mesma coisa. E aí em Mateus, é interessante que o texto diz que os discípulos falaram o seguinte: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Por que os caras creram? Marcos também tem uma outra história, que Jesus estava dormindo no barco, né? Pedro, João, Tiago, no barquinho, dormindo, não tem a musiquinha? Estava dormindo no barco e tal, e aí no meio de dormir no barco, os caras acordam Jesus: acorda aí, mano, não está vendo que nós vamos morrer, cara, o barco vai virar. Aí Jesus fala assim: vocês não têm fé não, mano, estou dormindo aqui de boa, já estão chegando lá, relaxa, mar, relaxa. Aí os caras falam assim: quem é esse que até o mar lhe obedece, que até os ventos lhe obedecem? Essas histórias são maravilhosas, mas essas histórias só podem demonstrar que ele era Deus, que ninguém tem capacidade de fazer o que ele fez. Por que os caras creram, eu não sei. Se creram que ele era Jesus porque ele andou nas águas, ou porque ele tirou Pedro da água, ou porque ele acalmou o mar, eu não sei. O fato é de que isso demonstra que ele era Deus. E tem um contraste dessa passagem de João 6 com João 8 que nós vamos ler. Em João 6 a gente vê um homem que demonstra características de um Deus. João 8 a gente vai ver um Deus
que demonstra características de um homem. Olha só que interessante. É um contraste interessante. É importante a gente entender essas coisas para ler a Bíblia com a lente certa. João capítulo 6, você vê um homem cheio de características de Deus. Acalma o mar, para o vento, acalma o coração das pessoas, aparece no meio da noite, igual um fantasma. João 8 é o contrário. É Deus encarnado que demonstra características de um homem. O que acontece em João 8? Se você conhece o contexto, ali está o texto que nós vamos ler, né? Nós já lemos Lucas 4, João 6 e agora João 8. O que acontece em João 8? No final do capítulo 7, até o começo do capítulo 8, aparece uma mulher que foi pega em adultério. A cultura já era machista desde aquela época. Essa mulher foi pega em adultério, e quando ela é pega em adultério, os caras, de acordo com a lei, vão apedrejar a mulher. É interessante que a gente vê a mulher, mas não vê o cara. Ninguém trouxe o cara que foi pego em adultério também. Era uma cultura machista, mas eles estão prestes a apedrejar a mulher. Diz a história, Jesus parou o tumulto, escreveu alguma coisa na areia, e aí falou para eles: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, um por um saiu. Tem várias explicações teológicas para isso, mas aí o contexto continua. Essa é que é a beleza do cristão maduro, quando lê a Bíblia, entende. Porque logo depois de Jesus ter julgado uma situação, ele fala a respeito de julgamento. Logo depois que acaba isso, e se esse texto foi adicionado depois ou não, porque tem muitos teólogos que vão dizer que esse texto foi adicionado ou não interessa, não tira a credibilidade da história, porque logo depois Jesus fala para eles o seguinte: eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu é que trago clareza para a maneira com a qual vocês julgam as coisas. Não é a lei. A lei é fraca no julgamento, a lei só traz condenação. Você vai ler lá em Romanos depois que a lei só demonstra aquilo que é pecado. Ela é boa, mas ela só serve para demonstrar o que é pecado. A lei não salva ninguém, a lei só mata. E aí Jesus diz o seguinte: eu que sou a luz, eu é que trago clareza. Toda situação que você for resolver, você tem que resolver de acordo com os meus princípios, não com o princípio da lei. E aí Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Se vocês estivessem na luz, se vocês fossem filhos de Deus mesmo, vocês iam me aceitar, vocês iam estar me esperando. Mas vocês não são, vocês são, na verdade, vocês são filhos do diabo. Assim que Jesus fala com os caras. Uma palavra forte. Vocês são filhos das trevas. Porque se vocês fossem mesmo filho de Abraão, aí na hora que ele fala Abraão, os fariseus, os judeus falam assim: opa, esse cara conhece a história. Se vocês fossem filho de Abraão mesmo, igual vocês falam que vocês são, vocês iam estar me esperando. E na verdade vocês iam me adorar igual Abraão me adorou. Porque Abraão, eu conheci o cara. Abraão, ele queria ver o meu dia. Aí os caras ficaram loucos. Peraí. Como assim? Você é moleque, rapaz, você tem 30 anos de idade. Como assim você conhece Abraão? Abraão viveu tem mais de 2.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, cara. Você está louco? Como assim você está falando? Você está falando para mim que você conhece Abraão? É isso mesmo que você está querendo dizer? Aí Jesus é isso mesmo. É um homem, é um Deus dialogando como um homem, confundindo a cabeça deles. É isso mesmo. Porque antes que Abraão fosse, é o texto que ele fala, antes que Abraão fosse criado, que existisse, eu sou. Jesus fala assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Essa é a hora que os caras fizeram o bolinho nele. Você é maluco, e aí é uma heresia danada. Quiseram matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava afirmando que ele, em carne e osso, era antes de Abraão. Jesus era eterno, ele é eterno. E ele está querendo mostrar para eles que esse ser, que em breve vai ser crucificado e vai morrer na frente deles, esse cara é eterno. Como assim? Isso não faz sentido. Não faz nenhum sentido, na verdade. E quem crê nisso é maluco. É o pensamento deles, dos judeus. Embora os judeus tivessem a obrigação de estar esperando pelo Messias, eles não conseguiram entender que era Jesus. E aí, nesse contexto, a gente vê que Jesus fez tudo isso para recapitular, para você poder entender. As séries são meio assim, a gente vai andando pedaço por pedaço. É importante que você participe delas todas, ou assista no YouTube para você poder entender. Primeiro a gente falou da importância do nome de Deus, Yahweh. Quem é Ele? Que significa que Ele é eterno, que Ele é autoexistente, que Ele é imutável. E aí, ao longo do Antigo Testamento, a gente vê que Deus foi chamado de vários títulos, mas o nome dele se tornou sagrado. E quando Jesus apareceu e começou a usar essas palavras, Jesus quis dizer que Ele era o próprio Deus. Isso é importante que nós entendamos para essa série, porque no final dessa série, a minha intenção é que você confesse a sua fé
em Cristo, que é o próprio Deus, para você falar assim: é isso aí mesmo que eu quero, eu entendi, e agora eu vou me batizar, e agora eu vou andar com Cristo, e é uma decisão que eu vou tomar. Essa é a intenção, não estou escondendo nada de você. E aí a gente entende que Jesus diz que eu sou. E aí João 6 a gente viu um homem que demonstra características de Deus. João 8 a gente viu um Deus que demonstra características de um homem. E aí a gente chega na conclusão dessa introdução da mensagem, da série. Nas próximas mensagens nós vamos explorar todos esses eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou o portão, eu sou a vida e a ressurreição, eu sou a verdadeira videira. Tudo isso a gente vai falar, um por um, para a gente poder aprender. Acredito que a gente vai passar uns 2 meses falando sobre isso, talvez 3. Mas eu quero fechar a introdução dessa série, essa mensagem, com 2 perguntas. A primeira pergunta para você é a seguinte: certa vez Jesus chegou para os discípulos, os que andavam com ele, falou para eles o seguinte: quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? Você já leu essa parte na Bíblia? Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? E aí os discípulos todos empolgados, né, falam assim: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou um profeta qualquer. As pessoas dizem que você é um monte de coisa. E aí Jesus observa, fica naquela distância segura, e ele faz uma segunda pergunta. Mas antes, eu quero usar essa pergunta para você. Seja você um discípulo de Cristo já ou não, quem as pessoas no seu convívio dizem que Jesus é? No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Quantas pessoas na nossa família não professam da mesma fé, não é mesmo? Quem elas dizem que Jesus é? Pensa nisso. Você tem alguém que declara que Jesus não é quem ele diz que ele é? Literalmente chama Jesus de mentiroso. Tem alguém no seu convívio? Quem as pessoas lá fora dizem que é Jesus? Numa cultura que a gente vive, uma sociedade antropocêntrica, né? Uma sociedade onde tudo gira em torno de mim mesmo, uma sociedade egocêntrica, onde os meus interesses estão acima dos interesses de todo mundo. Nessa sociedade é difícil de ter convívio com Deus. É difícil até de admitir que existe Deus, porque tudo funciona na base da meritocracia. Se eu faço, eu ganho. Se eu não faço, eu não ganho. Tudo depende da força do meu braço. E nessa sociedade egoísta, nessa cultura antropocêntrica, é muito difícil admitir que existe Deus. Ainda mais que esse Deus se tornou homem, se fez carne, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, e que nós somos dependentes do perdão dele para que tenhamos vida eterna. Isso aí é quase impossível de entender, quase impossível de aceitar. Quem as pessoas dizem que Jesus é? E aí, no contexto da conversa que Jesus tem com os discípulos, depois das respostas que ele recebe, ele faz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Note que Jesus já tinha falado todos os eu sous para eles. Quem vocês dizem que eu sou? No meio da conversa, Pedro, o cara que faz as coisas que não deveria fazer, aparece e fala para Jesus o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus meio que dá um passo para trás e fala: uau, ele aprendeu. O Filho do Deus vivo. E aí ele fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foram homem nenhum que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. E a partir de agora, tu serás chamado Pedro. Eita, nome bonito. Tu serás chamado Pedro. E sobre essa rocha, sobre essa revelação que você teve, que foi Deus que te deu, eu construirei a minha igreja. Note que não somos eu e você que construímos a igreja de Cristo, é Ele. A gente só faz a nossa parte. Nós somos só a pedra. Sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu construirei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa que nós estamos constantemente em movimento em direção àqueles que estão perdidos. Talvez você está sentado aqui hoje, você não conhece a Cristo. Você não teve a oportunidade ainda de declarar com toda a sua convicção, do fundo do seu coração, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa série é para você, para no final dela você se render nos pés de Cristo. Se você quiser, você vai se ajoelhar aos pés de Cristo e vai falar: eu sou pecador, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus.
Ninguém salva, igreja não salva, religião não salva, relacionamento com ninguém salva, só Cristo salva, e é a Ele que eu quero render a minha vida. Amém? Amém. Essa é a ideia. Talvez você já tenha feito isso. Se você já fez, ótimo. Se você não fez, a sua oportunidade vai acontecer nas próximas semanas, para que quando eu te perguntar no final dessa série novamente, quem você diz que eu sou, você possa dizer: você é o Cristo. Esses dias eu ouvi alguém falando que Jesus, Ele é para você aquilo que você precisa que Ele seja, quando você precisa. Isso é a maior mentira de todos os tempos. Jesus é para você aquilo que você quer que Ele seja, quando você precisa. Da onde as pessoas tiram isso? Isso é fruto de uma cultura egoísta e antropocêntrica, onde Deus é o que eu quero que Ele seja. Não, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, porque nós somos insuficientemente fracos, vazios, para poder pagar pelos nossos próprios pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é você terá mais, você será mais, você acumulará mais. Não, na verdade isso é tolice. Jesus falou isso quando Ele pregou. Ele falou: tolo, mal sabe que te pedirão sua alma hoje à noite. Ajunte para você tesouros no céu. E aí Jesus ele discorre a respeito dessas coisas constantemente. O Evangelho é um Evangelho de submissão, é um Evangelho de subversão, é um Evangelho de redenção, é um Evangelho de arrependimento. Se não há arrependimento, se eu não entendo que eu sou pecador, que eu preciso de Cristo, eu não entendi nada. Você tem uma religião falsa, fraca, uma muleta que vai quebrar na sua mão e você vai capotar em cima dela direto para o inferno. Captou? Essa é a mensagem que a gente precisa pregar. A mensagem não é essa mensagenzinha de florzinha, bonitinha. Tudo bem que a gente já vive num mundo onde a gente tem muita notícia ruim todo dia, toda hora. Mas a mensagem do Evangelho não é uma notícia ruim. É um alerta para aqueles que estão a caminho da perdição e precisam se tornar desse caminho e olhar para Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ao longo dessas próximas semanas, nós vamos destrinchar um pouquinho mais de quem é Jesus e como aquilo que Ele é pode transformar a maneira que você vive sua vida. Porque depois dessa série, se você entender quem Ele é, sua vida tem que mudar. Não para melhor, para Cristo. Amém? Vamos orar?